TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 10 de março. E nesta edição, Justiça determina que Estado instale ainda em 2026 unidade da Delegacia de Atendimento à Mulher em Petrópolis. Mãe atípica encontra na arte acalento ao falar sobre o TEA. Frente fria traz chuva forte para o Sudeste nos próximos dias. E o diálogo com uma entrevista muito interessante realizada por Jonathan Joras. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. Olha só, gente, a Justiça determinou que o governo do Estado do Rio de Janeiro instale até o dia 27 de agosto de 2026 a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Petrópolis. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil. E a unidade deverá funcionar 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. E o descumprimento dessa medida pode gerar multa diária de até R$50 mil. Além da instalação da delegacia, o Estado também terá 30 dias para apresentar à Justiça um plano detalhado para a criação da unidade. O documento deve incluir cronograma de execução, definição do imóvel, etapas de obra ou adaptação do espaço, previsão de efetivo policial e aquisição de equipamentos. Caso essa determinação não seja cumprida, a multa prevista é de R$30 mil. A decisão ocorre em meio ao aumento de registros de violência contra mulheres em Petrópolis. Dados do Dossiê Mulher apontam que em 2023 foram contabilizadas 2.848 vítimas de violência doméstica e familiar na cidade, que aparece como a 9ª com maior número de casos no estado. A criação de uma delegacia de atendimento à mulher em Petrópolis é uma demanda antiga de entidades e órgãos de defesa dos direitos femininos. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação civil pública em 2025, pedindo, em caráter de urgência, a instalação da unidade especializada no município. É mais um instrumento para que a gente consiga cobrar efetivamente o governo do Estado para essa implementação. É fundamental uma delegacia especializada no atendimento às mulheres, funcionando em Petrópolis 24 horas, para garantir o acolhimento necessário. Atualmente, o atendimento às vítimas acontece por meio do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, o NIAM, que funciona dentro da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E também no CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, na Rua Santos Dumont, no centro de Petrópolis. No entanto, na decisão, o juiz destacou que o núcleo atua apenas como um setor, dentro de uma delegacia comum, o que pode provocar revitimização institucional. São instrumentos importantes, mas infelizmente eles não conseguem isoladamente dar conta de toda a demanda de combate à violência no nosso município. A gente ocupa o 9º lugar no ranking do Estado do Rio de Janeiro de maior índice de violência contra as mulheres. A implantação da delegacia especializada também vem sendo defendida por organizações da sociedade civil e pela OAB Mulher, que demonstrou muita satisfação com a decisão. Quero agradecer à 4ª Vara Civil pela sensibilidade no tema e dizer que a OAB está muito feliz com todo o esforço que a gente fez, na diretoria, a OAB Mulher, todas as advogadas de Petrópolis. Então, é uma satisfação enorme. A instituição já mobilizou campanhas e abaixo-assinados cobrando a estrutura para atendimento específico às vítimas de violência. A luta é muito grande. As meninas, muitas já estavam desacreditadas, muitas mulheres já estavam desacreditadas que a DEAN seria trazida para Petrópolis, até porque já passaram por muitas situações e não foram ouvidas, e dessa vez nós fomos ouvidas. Dessa vez teve alguém no judiciário, um juiz, que foi sensível às dores das mulheres de Petrópolis.
A decisão judicial representa um avanço na garantia de atendimento especializado para mulheres vítimas de violência em Petrópolis. Com a instalação da Delegacia de Atendimento à Mulher, a expectativa é de que as vítimas passem a contar com uma estrutura mais adequada, acolhimento especializado e investigações mais eficientes nos casos de violência de gênero. No Legislativo, nós vamos seguir cobrando, porque esse é o papel do Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo e cobrar para que as políticas públicas sejam implementadas. Nesse caso, a gente vai seguir cobrando o governo do Estado e também o governo municipal para que, em diálogo com o governo do Estado, cumpra essa decisão judicial. E até o fechamento desta edição, o governo do estado ainda não havia informado quais medidas serão adotadas para cumprir essa decisão judicial. E o Ministério Público Federal, o MPF, convoca a sociedade civil para participar de uma audiência pública para discutir de forma ampla a nova concessão da rodovia BR-040-495, no trecho de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. O encontro será realizado hoje, a partir de 1h30 da tarde, no Salão Nobre da Universidade Católica de Petrópolis. A audiência será presidida pela Procuradora da República, Luciana Gadelha, e prevê a apresentação detalhada de 3 eixos centrais: as obras e os cronogramas previstos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, as ações iniciais da concessionária e os serviços de conservação da rodovia, além da composição da tarifa básica do pedágio. Tanto a agência reguladora quanto a Elovias devem expor as informações em linguagem clara e acessível, permitindo que os usuários da rodovia, entidades da sociedade civil e moradores da região serrana compreendam com precisão o andamento da concessão. A audiência será realizada na Universidade Católica de Petrópolis, na rua Benjamin Constant, no centro. A sessão vai contar com representantes da comunidade do contorno, que fica na BR-040, do Tribunal de Contas da União e da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário. A participação do público está garantida e poderá ocorrer tanto de forma oral, mediante registro no local, quanto por escrito. As manifestações por escrito podem ser enviadas até 24 horas antes do evento e nos 5 dias seguintes da audiência, para o e-mail do Ministério Público Federal. O encerramento dos trabalhos está previsto para as 6 horas da tarde. E ainda falando de trânsito aqui em Petrópolis, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre uma intervenção que vem sendo planejada na entrada do Carangola, próxima à churrascaria do Palhoça. Vamos acompanhar agora esse vídeo falando um pouco sobre esse estudo para essa intervenção. Rotatória do Carangola. Pessoal, a pedido do nosso prefeito Ingo Ramos, eu estou aqui em frente do Carangola, na interseção do Carangola com a União Indústria, para falar um pouquinho de como é que são os serviços para implantação dessa alteração de geometria de via, para melhorar esse que é um dos maiores gargalos da cidade no que tange trânsito, não só para velocidade, mas para acidente também, né? O problema é que, justamente por causa desse movimento aqui, ó, o pessoal tem que virar à esquerda, acaba que o trânsito fica assim, ó, tendo que esperar alguém dar a vez, e justamente porque isso demora o seu tempo, o gargalo vai acontecendo. Então daqui para frente, quando você passa do Carangola, você volta a andar. Esse é o problema real. E para a gente resolver esse problema, a gente precisa mexer na geometria de via aqui. E para mexer nessa geometria, a primeira coisa que a gente precisava fazer era tirar o abrigo de ônibus que ficava aqui para poder mexer nesse poste. Esse poste ele vai ser deslocado exatamente para as extremidades, para que o tamanho do vão, né, a distância da alta tensão aqui seja razoável, seja compatível tecnicamente com a necessidade e garantir que com isso a gente aí sim consiga lá, junto com o Maurício, com toda a equipe da Secretaria de Obras, conseguir fazer um belo trabalho aqui para ajustar essa geometria e garantir que quem está na entrada do Carangola e queira entrar consiga fazer isso sem chance de acidente, também com maior velocidade, com maior fluidez. Beleza? Então aguardem as novidades aí. Essa obra ela vai acontecer no maior tempo possível, com o menor impacto possível. A gente espera que saia tudo rapidinho aí para facilitar a vida de todos nós. Vai ser um ponto importante para a cidade. Em breve mais novidades. Um abraço. E é claro, a gente continua acompanhando essa situação, esse estudo para a realização dessa obra, porque ali realmente nós temos um dos maiores gargalos no trânsito da cidade. Todo mundo que é aqui de Petrópolis já precisou passar pelo Retiro, principalmente nos momentos de pico na cidade, já sabe como que a situação é realmente muito complicado e gera um trânsito muito desnecessário, a gente pode dizer assim,
porque muitas das vezes não aconteceu nada, não tem nenhum tipo de acidente, não tem nenhum tipo de ocorrência na localidade. E sim, é realmente uma questão do gargalo a gente pode dizer assim, pela falta de fluidez no trânsito ali na região, por conta daquela rotatória e por conta das diversas entradas que a gente tem ali na região. E, como eu já disse, reforço, vamos continuar acompanhando esse processo ali da instalação e da mudança nessa rotatória ali no Carangola. Mas agora mudando de assunto, diagnóstico é uma palavra temida por todo indivíduo que entende o peso de descobrir alguma patologia em si ou em um ente querido. A partir dele é traçado um caminho de aceitação, um processo de cuidado e fortalecimento de laços. Algo que não é fácil, porém, é uma janela de possibilidades que leva a experiências únicas e transformadoras. Este é o caso de Tamires Salles, petropolitana de 29 anos, mãe atípica que descobriu na arte uma forma de acalento e liberdade ao falar do transtorno do espectro autista do filho, Noah. A escrita é uma das ferramentas de comunicação mais antigas do mundo, capaz de transmitir pensamentos e ideias para o leitor. Por meio dela, é possível criar novas realidades, aprimorar as emoções e sensibilidade perante o mundo. Nessa percepção, Tamires Salles, a autora, descreve nas obras literárias Noah Brilha Diferente e Noah Salles e Sua Cadelinha Mel, um universo onde as crianças aprendem a enxergar e valorizar a diversidade. A ideia surgiu, depois de ter o diagnóstico do meu filho, e aí eu queria estar lançando conteúdos para as crianças, para conscientizar sobre as diferenças, para já ensinar desde pequenininhas a lidarem com isso, a ter o respeito, a empatia, para trabalhar ainda mais essa inclusão, preparar o futuro para o meu filho. Nas obras, Tamires quis traduzir não só a forma que o filho vê as coisas de maneira diferente, mas também como os pais podem lidar com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, que, segundo o Ministério da Saúde, é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento. A arte, ela realmente liberta. E eu encontrei nela uma forma de expressar tudo que eu estou vivenciando, tudo que a gente está passando, e trazer de uma forma mais leve, não querendo romantizar o autismo, mas querendo trazer uma coisa mais leve realmente. Dentro do espectro, são identificados graus que podem ser leves ou de independência total, apresentando discretas dificuldades de adaptação. Mas existem níveis de total dependência cotidiana ao longo de toda a vida, de acordo com o Ministério da Saúde. O segundo livro, intitulado Noah Salles e Sua Cadelinha Mel, foi inspirado no encontro entre a criança e a cadelinha Mel. Antes da adoção, os pais Tamires Salles e Hammer Simas perceberam que o filho demonstrava que queria uma companhia a mais e levaram o menino até o abrigo Bicho Feliz, onde desde o primeiro olhar, Noah e Mel se tornaram inseparáveis. A gente foi conhecer o abrigo, o Noah e a Mel se viram pela primeira vez. E já foi amor à primeira vista. A gente já teve certeza que seria ela. A gente adotou. E é isso que você está vendo, rendendo livros, vídeos. A casa ficou cheia de alegria. Tamires também está se aventurando nas criações de desenhos animados inspirados nas obras literárias, com a ajuda da inteligência artificial. Além disso, um primeiro curta baseado no segundo livro já foi lançado no Instagram da autora e no canal do YouTube. Então, a inteligência artificial ela veio para realmente ajudar, algo que não seria possível anos atrás, eu não conseguiria criar sozinha um desenho animado. Hoje isso já se tornou possível. E aí surgiu a ideia porque muitas crianças estão presas nas telas, Então o livro não vai ser acessível para todas, e eu queria pegar essas também que estão nas telas. Os livros estão disponíveis no Hotmart e no Instagram da autora. Inclusive, gente, vale destacar que essa matéria foi baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate, que na ocasião foi realizada pelo próprio repórter Jonathan Joras, que estava realizando o programa na última semana. E, inclusive, falando do Jonathan Joras, nós já estamos aqui ao vivo com ele, que veio conversar com a gente também sobre um tópico cultural, uma informação muito importante relacionada à edição de 2026 da BOEFest. Isso quer dizer o quê? Que o prazo para as inscrições para a realeza da festividade deste ano terminam hoje, dia 10 de março. Inclusive, como eu já havia adiantado e a gente está aqui acompanhando com ele, já estamos ao vivo com o Jonathan Joras, que vai falar mais para a gente sobre esse prazo e também, é claro, sobre a eleição no geral. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais para a gente sobre a finalização desse prazo e, é claro, também sobre as questões que envolvem a realeza da BOEFest. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha de casa também. Bom, é exatamente isso que você falou.
o prazo para inscrição que permite a candidatura, né, para realizar da Bauerfest termina nessa terça-feira, né, mais conhecido como hoje. E as inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura de Petrópolis, em petrópolis.rj.gov.br, até as 4h59 da tarde, né, até as 16h59. E para se inscrever, Hugo, é preciso ter idade entre 18 e 35 anos, apurados, claro, no dia do concurso, ser residente da cidade de Petrópolis, no mínimo há 12 meses consecutivos, né? Contando, claro, a publicação da data do edital. Também tem que ser, claro, descendente de alemão ou fazer parte de algum grupo folclórico germânico de Petrópolis e, claro, ter algum vínculo com a história que seja significativo na Bauerfest. A gente sabe que muitas mulheres gostam demais dessa parte da rainha da Bauer, da princesa da Bauer. Então, mas é importante, né, ter esse vínculo com a Bauer, ter feito parte, né, de um grupo folclórico ou ter a descendência alemã, senão realmente não tem muito sentido. E a eleição, né, da rainha da Bauer e da princesa está marcada para o dia 16 de março, que é o dia do aniversário de Petrópolis. E vale destacar, Hugo, que não é só ser rainha da Bauer, ser eleita rainha da Bauer ou princesa da Bauer, não é somente a questão de histórica ou de sonho, dependendo da pessoa. A rainha da Bauer vai receber um prêmio de R$5.000, a princesa vai ganhar R$3.000 e a segunda princesa vai ganhar um prêmio de R$2.000. Então, é uma valorização da cultura de Petrópolis. Claro, é um atrativo, né, para as pessoas que desejam se candidatar para a rainha da Bauer e para a primeira e segunda princesa, né? Além, claro, da vontade da própria pessoa de se candidatar, existe aí uma valorização por parte da Prefeitura de Petrópolis. Enfim, e a Prefeitura reforça que dúvidas e pedidos de informações devem ser enviados exclusivamente para o seguinte e-mail: realeza.bauerfest@gmail.com. Mas, Hugo, é isso. O prazo para inscrição da eleição da rainha da Bauerfest e princesa da Bauer, né? Porque você se candidata para ser rainha da Bauer, mas se você é uma só rainha, e se você fica em segundo ou terceiro, você acaba sendo a primeira princesa ou a segunda princesa. Enfim, então o prazo termina hoje até às 16h59, né, às 4h59 da tarde. E aí você precisa ter, como eu falei, entre 18 e 35 anos e todos aqueles requisitos que eu falei em relação à descendência alemã, ter feito parte, né, de um grupo folclórico alemão e ter morado em Petrópolis nos 12 meses consecutivos em relação à data da publicação do edital aí da candidatura da rainha. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. Muito importante a gente destacar, então, até as 4h59 da tarde de hoje para fazer essa inscrição. E a eleição para a Realeza da Bauer acontece já na segunda-feira, no dia 16 de março, dia do aniversário aqui de Petrópolis. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez e também, é claro, pela sua participação aqui nesse Correio Petropolitano Debate. E aproveitando ainda com você em tela, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo estaremos de volta com mais notícias que envolvem inclusive Petrópolis, mas que são relacionadas à questão do tempo. Fique por aqui, logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8.000 quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente, uma forte chuva atingiu o município de Petrópolis no início da tarde de ontem, segunda-feira, dia 9 de março, e causou alagamento na rua Coronel Veiga. As linhas de ônibus da cidade tiveram os itinerários alterados em razão justamente deste temporal. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta por volta de meio-dia de segunda-feira devido à possibilidade de pancadas de chuva moderadas, podendo vir com rajadas de vento. A previsão se concretizou e por volta de 1h da tarde, o órgão enviou um comunicado sobre a inundação do rio Quitandinha, que fica na rua Coronel Veiga. Devido ao alagamento, as linhas de ônibus que atendiam o trecho sofreram alterações nos itinerários, com desvios para Castelânia ou Valparaíso. Posteriormente, por volta das 2h da tarde, a Defesa Civil liberou a rua Coronel Veiga para o trânsito de veículos. Bolsões d'água foram formados na rua Madre Francisco Piar, no Campo do Serrano. Além disso, nas imagens é possível ver a altura da água dos rios que cortam a rua Alfredo Pachá e a Avenida Queller. O órgão ressaltou para que a população fique atenta aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199. E é importante destacar, gente, que relacionado a essa questão da chuva que a gente teve ontem, a gente teve também uma questão da frente fria, porque a segunda semana de março começa com tempo instável em grande parte do país. A chegada justamente dessa frente fria deve provocar chuva forte no sudeste e em áreas do centro-oeste, com risco de temporais, alagamentos e deslizamentos em áreas mais vulneráveis. A orientação é que a população fique atenta a justamente os alertas da Defesa Civil, inclusive, vendo o que a gente viu na última matéria, pode já estar relacionado a essa questão climática na cidade.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria chegou ao litoral de São Paulo no último domingo e avançou pelo Rio de Janeiro na segunda-feira. Já nesta terça, a frente fria deve alcançar o Espírito Santo e o sul da Bahia. A combinação entre ar quente, umidade elevada e mudanças na circulação dos ventos favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente à tarde e à noite. Com a previsão de chuva volumosa em várias regiões do estado, a orientação é que a população acompanhe os alertas da Defesa Civil e redobre a atenção em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos. Na capital fluminense, as temperaturas já registram quedas se comparadas ao último fim de semana. Na região serrana, os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus, indicando tempo instável ao longo da semana, com possibilidade de novos episódios de chuva forte em todo o estado. Mas lembrando que essas chuvas em forma de pancada, elas podem ser localmente fortes, então numa localidade pode ser mais forte que em outra, mas a gente não espera aquela chuva contínua. Nós esperamos a chuva em forma de pancada. Então, chuva rápida pode ter mais de uma pancada por dia, mas a gente não espera aqueles volumes acentuados e aquela chuva persistente que nós tivemos no fim de fevereiro. Essa frente fria não atua como um evento rápido e isolado, mas como um sistema capaz de sustentar a instabilidade por vários dias. Isso significa que o risco não fica restrito a uma única pancada, e sim a uma sequência de momentos em que a chuva pode retornar de forma intensa, exigindo monitoramento constante da população e das autoridades. E para entender um pouco melhor sobre os impactos dessa frente fria que já está atingindo a região sudeste e também parte do centro-oeste, nós vamos agora para a nossa previsão do tempo, para saber, é claro, como é que vão ser essas influências aqui nos próximos dias nas cidades da nossa região de cobertura. E, gente, para entender justamente melhor como que vão ser esses impactos aqui nas cidades da nossa região de cobertura, nós estamos ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que inclusive acabou de realizar essa matéria, fez a matéria que a gente acabou de acompanhar, e vai falar para a gente como é que fica o tempo amanhã, na quarta-feira, aqui justamente nas nossas cidades. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Como é que fica o tempo amanhã aqui por perto? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, começando a nossa previsão do tempo, como de costume, por Nova Friburgo, a quarta-feira na cidade vai ser de sol com algumas nuvens pela manhã, mas chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis não é muito diferente de Nova Friburgo. A quarta-feira vai ser de sol com muitas nuvens pela manhã. A previsão de temporal para toda a tarde e também para o período da noite. As temperaturas, nesse caso, variam entre mínima de 18 e máxima de 21 graus. Em Petrópolis, a previsão é de chuva para a tarde e também à noite, mas com algumas aberturas de sol. Os termômetros na cidade variam entre mínima de 18 e máxima de 21 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, como já é de costume, as temperaturas vão estar um pouco mais altas se comparadas principalmente à região serrana, variando entre mínima de 21 e máxima de 24 graus. Mas, por conta da frente fria, tanto Três Rios quanto Paraíba do Sul têm temperaturas mais baixas. O dia em Paraíba do Sul vai ser de sol, com chuva rápida durante o dia e a noite. E para Três Rios, o dia é exatamente igual a Paraíba do Sul, com chuva rápida durante o dia. E as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 24 graus. Então, a gente realmente está presenciando uma queda nas temperaturas, até na região centro-sul, que costuma registrar as temperaturas mais altas. Nessa frente fria está caindo as temperaturas, e essa chuvinha que a gente já está experimentando há algumas semanas, né? Aquelas pancadas de chuva, como eu disse aí na matéria, não é uma chuva que se estende ao longo do dia, mas são pancadas, e essas pancadas registram um grande volume de chuva, que é o perigo, né? O que causa enchente e os transtornos na cidade. Mais uma vez, a recomendação é ficar atento ao alerta da Defesa Civil, já que essa previsão de frente fria se estende ao longo de toda essa semana. Perfeito, Evelyn. Informação muito importante e realmente esse aviso é muito importante. Ficar atento aos alertas da Defesa Civil e, é claro, também
em caso de qualquer emergência, ligar para o número 199 para falar justamente com a Defesa Civil, ou também o 193 para falar com o Corpo de Bombeiros. E também, é claro, tem que reforçar o tópico que você trouxe, que é essa queda nas temperaturas. Ontem a gente já havia observado uma queda um pouco mais leve nas temperaturas em todas as cidades da nossa região de cobertura, e a gente percebe que para amanhã essa queda vai ser ainda maior, realmente as temperaturas sendo muito afetadas pela chegada dessa frente fria. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira. E agora a gente indo para um panorama nacional, as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2026, a expansão da economia e o índice de inflação ficarão estáveis na edição desta segunda-feira do Boletim Focus. A pesquisa com instituições financeiras é divulgada semanalmente pelo Banco Central. De acordo com a pesquisa, a estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano permaneceu em 1,82%. Para 2027, a projeção para o Produto Interno Bruto ficou em 1,8% e para 2028 e 2029, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 2% para os 2 anos. Em 2025, a economia brasileira cresceu 2,3%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com a expansão em todos os setores e destaque para a agropecuária, o resultado representa o 5º ano seguido de crescimento. Nesta edição do Boletim Focus, a previsão da cotação do dólar está em R$ 5,41 para o fim deste ano. No fim de 2027, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,50. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é considerada a inflação oficial do país, permaneceu em 3,91% para este ano. Para 2027, a projeção da inflação passou de 3,79% para 3,8%. Para 2028 e 2029, as previsões são de 3,5% para ambos os anos. Em janeiro, a alta dos preços da conta de luz e da gasolina fez a inflação oficial do mês fechar em 0,33%, mesmo patamar de dezembro. De acordo com o IBGE, o resultado levou o IPCA a acumular a alta de 4,44% em 2025. Vale destacar que a próxima edição da pesquisa que mede a inflação do país referente a fevereiro será divulgada no dia 12 de março pelo Instituto. E ainda falando de economia, em janeiro de 2026, a produção industrial nacional avançou 1,8%, frente a dezembro na série com ajuste sazonal, a expansão mais elevada na realidade desde junho de 2024. Em relação a janeiro de 2025, a indústria avançou 0,2%, interrompendo 3 meses consecutivos de taxas negativas. Vamos acompanhar agora a análise da pesquisa. O setor industrial registrar a expansão de 1,8% em janeiro de 2026 frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, interrompeu o comportamento predominantemente negativo presente desde setembro de 2025, período em que acumulou perda de 2,5%. O resultado positivo assinalado no primeiro mês de 2026 foi o mais elevado desde junho de 2024, quando avançou 4,4%. No índice desse mês, verifica-se predomínio de taxas positivas, já que as 4 grandes categorias econômicas e 19 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram avanço na produção. Vale destacar que, com esses resultados, a produção industrial encontra-se 1,8% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 15,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Ainda no confronto janeiro de 2026 contra dezembro de 2025, na série com ajuste sazonal, entre as atividades, as influências positivas mais importantes foram assinaladas por produtos químicos, veículos automotores, reboques e carrocerias, e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Nestas atividades, em termos de produtos, as pressões positivas mais importantes vieram de adubos e fertilizantes, herbicidas e fungicidas no setor de produtos químicos, caminhões e automóveis na indústria automobilística e os derivados de petróleo na atividade de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Vale destacar que, de uma forma geral, o resultado desse mês foi diretamente favorecido
pela volta à produção após uma maior frequência de férias coletivas ocorridas em dezembro de 2025. Por outro lado, entre as 6 atividades que mostraram queda na produção, a de máquinas e equipamentos exerceu o principal impacto na média da indústria e marcou a segunda taxa negativa consecutiva. Nesta atividade, observa-se a maior influência dos recuos registrados pelos grupamentos de bens de capital para fins industriais e agrícolas. No confronto com o igual mês do ano anterior, a produção industrial, ao mostrar variação positiva de 0,2% em janeiro de 2026, interrompe 3 meses consecutivos de queda. Contudo, no índice desse mês, verifica-se predomínio de taxas negativas, alcançando 2 das 4 grandes categorias econômicas e 17 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vale destacar que o resultado deste mês foi influenciado não só pelo efeito calendário, já que janeiro de 2026 teve um dia útil a menos que igual mês do ano anterior, mas também por uma base de comparação mais elevada, dado que o setor industrial cresceu 1,3% em janeiro de 2025. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois você vai acompanhar uma entrevista realizada pelo Jonathan Joras com uma atleta petropolitana de 12 anos que já conquistou uma medalha no cenário internacional de jiu-jitsu. Fique por aqui para acompanhar essa entrevista inédita. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com a entrevista ao vivo. Cismei que é ao vivo, cara. Meu Deus. Estamos de volta agora com a entrevista do Correio Petropolitano Debate. E hoje nós vamos entrevistar a lutadora mirim Maria Paula, a lutadora de jiu-jitsu aí que tem feito muito sucesso lá fora e tem tido conquistas recentes. Enfim, Maria Paula, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para a Monique, que tá junto, que é a mãe, né, que está junto com a Maria Paula. Eu queria saber como que foi a preparação emocional, principalmente, né? Você é muito jovem, apenas 12 anos, para essa conquista mais recente. Eu sempre tenho um apoio muito grande dos meus pais e da minha academia, e a gente sempre está treinando muito como ficar com a cabeça no jogo, e então eu acho que quando eu foco em alguma coisa que eu gosto muito, eu esqueço um pouco da pressão que botam muito de fora das competições e dos treinos serem divertidos com o meu professor. Interessante. E assim, você tocou num ponto interessante que é a pressão, né? Eu queria saber essa sua conquista mais recente, né, que você teve em Miami, né, mais especificamente. O que significa para você? Eu fico muito feliz porque começando o ano, já era a primeira competição do ano, e começar o ano com ouro é muito bom. A gente está treinando muito forte para isso, então eu fico muito feliz de já começar o ano com ouro. E agora eu queria fazer uma pergunta, acho que as duas vão poder responder, né? Que é em relação a conciliar o treino e os estudos. Você é muito jovem ainda, a gente sabe que todo mundo tem que estudar. Então, assim, como que é essa rotina? Eu acho que é até interessante também a mãe falar, por ser mãe, obviamente. Como que você concilia o estudo, o treino e essa dedicação que você tem? Aqui o horário é um pouco diferente da escola, né? Então, ela entra às 9 da manhã e fica até às 4 da tarde. E a coisa da escola é muito resolvida dentro da escola, ela tem pouco dever de casa. Isso ajuda bastante. Mas ela tem as tarefas, volta e meia tem alguma coisa para fazer. E aqui o combinado é a escola vem em primeiro, não tem jeito, não tem negociação. E então eu tô sempre em cima, se a nota cai um pouquinho, já vai ter que chegar do treino, vai ter que estudar, vai ficar acordada até um pouquinho mais tarde,
ou vai ter que acordar mais cedo. Não tem moleza, não. Sim, ela puxa muito para minhas notas não caírem, porque é muito importante, porque sempre a gente é estudante primeiro antes de atleta. Entendi. Realmente é muito importante ter essa consistência, né? Manter toda essa questão do estudo junto com os treinos, obviamente. E a gente sabe também que, para quem está nos acompanhando, né? Foram 40 segundos que a Maria Paula demorou para derrotar o adversário e conquistar essa medalha, esse ouro, como ela falou. Então, Maria Paula, eu queria saber de você, como que foram esses 40 segundos dentro da sua cabeça? Eu entrei na luta já sabendo o que eu queria fazer, então eu vi uma oportunidade e fui, mas eu estava muito focada. Primeira vez que meu avô estava me vendo lutar, então eu estava muito feliz que ele estava ali, então eu só tentei fazer meu melhor. Entendi. E, assim, claro que eu imagino que o seu avô estando lá tenha te dado uma inspiração ainda maior para você conseguir ter esse foco que você bem falou. Você falou que você tem falado muito sobre foco, sobre lidar com tudo isso, e você é muito nova, né? Então eu queria saber de você se tem algum atleta do jiu-jitsu, não necessariamente do jiu-jitsu, mas alguém do esporte que você tenha como inspiração. Eu tenho de inspiração a Cássia Moura, eu sempre gostei muito dela, eu acompanho os treinos dela e ela é bem conhecida por ter ganhado a faixa azul e mudado para a faixa preta em cerca de 1 ano, mais ou menos. E ela tem ganhado títulos no IBJJF Mundial de No-Gi e ficou muito famosa em 2025 por começar a lutar no UFC BJJ, que é um dos meus sonhos. Então eu vejo ela como uma atleta que me inspira muito e eu quero muito conhecê-la. Entendi. E eu acho que, agora uma pergunta até mais para a mãe, como que a senhora como responsável, né, pela Maria Paula, sendo mãe, como que é você ter ela sendo tão nova já se dedicando assim no esporte e conseguindo conciliar com os estudos? Acabou que a luta foi uma coisa totalmente nova para minha família. A gente sempre teve ligado ao esporte, então meu marido joga tênis desde sempre, a gente teve uma box de CrossFit, então aí a gente competia. Maria Paula cresceu nesse meio de competição. Ela praticou judô desde os 3 anos de idade, então ela já tinha isso ali no meio dela, né? Já convivia com essa coisa de competição e de saber que, bom, tem a hora de competir, tem a hora de treinar, mas tem a hora de estudar, trabalhar, enfim. Então, acabou que ela já começou a fazer parte da rotina dela isso. Então, acho que foi mais fácil para ela assimilar e dividir como que isso é feito. Então, a luta é que realmente ela é a que está abrindo porta aí nessa modalidade na família. E eu fico muito feliz, porque foi uma surpresa quando ela começou realmente a competir, ter bons resultados. Eu, como mãe, fiquei com meu coração apertado, porque eu não estava preparada para ver minha filha, enfim, lutando. Mas hoje eu já entendo um pouco mais de jiu-jitsu, então eu já não sou mais a mãe que só grita, né? Hoje eu entendo um pouquinho mais, eu consigo também me segurar. Ela tem o professor dela, o Marcos Vinícius, que ele é uma pessoa maravilhosa, ele dá um apoio incrível, emocional, puxa ela nos treinos, enfim, ajuda ela na rotina, na disciplina, que é super importante. Então, assim, pra gente é uma novidade, mas já estava na nossa rotina essa coisa de esporte. Entendi. Realmente, já estando na rotina, né? Você falou o seu marido jogou tênis a vida toda e agora a sua filha já participando aí do mundo do esporte. Agora, uma pergunta, mas um pouco mais diferente. Eu queria que a Maria Paula falasse um pouco mais sobre a competição que ela venceu e já visando os próximos objetivos, né? A gente ainda está no início do ano, né? Já visando os próximos objetivos da temporada.
Eu tive essa primeira competição em Miami. Foi a primeira competição do ano. Foi a primeira competição do ano. E bem depois de Miami, uma semana depois, mais ou menos, a gente já foi para Texas e eu consegui ficar em segundo lugar. E a gente tá vendo, eu tô pegando os meus pontos, lutando bastante para ir pro Pan-Americano no meio do ano, que é o meu foco principal, porque ano passado eu fiquei em segundo lugar, então esse ano eu tô vendo e querendo muito a medalha de ouro. E também estamos fazendo para conseguir uma parceria para eu ir para Las Vegas em setembro para o Jiu-Jitsu Con, que é considerado um mundial para crianças, porque vem crianças do mundo inteiro para lutar. Que legal. A gente aqui, claro, do Brasil, né, a gente fica muito feliz quando temos representantes tão novos já mostrando o Brasil para o mundo, principalmente no esporte. A gente sabe que o Brasil sempre foi um sinônimo de esporte e sinônimo de dedicação e para o esporte em qualquer lugar do mundo, seja no futebol, na luta, como é o seu caso, e em outros esportes. Mas assim, agora eu queria saber de você, como que surgiu o interesse pelo jiu-jitsu? Que assim, a gente sabe que não é todo mundo que gosta de luta, que muita gente tem aquela coisa da luta ser um esporte violento. Então eu queria saber como é que surgiu esse seu interesse pelo jiu-jitsu. Desde muito cedo eu sempre estive na área dos esportes por causa dos meus pais, mas eu sempre fiz judô na Escola João de Barro no Brasil com o professor Bruno. Ele me ensinou muito sobre disciplina e foco nos treinos, e quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não tinha nenhuma academia de judô perto de casa, então eu entrei numa academia de jiu-jitsu e me apaixonei pelo esporte. E comecei a competir e só fiquei porque eu gostei muito. Monique, para a gente finalizar aqui a entrevista, eu queria fazer uma última pergunta. A gente já falou um pouco disso, mas como que é a rotina de vocês? A relação de cobrança, você falou que cobra bastante a Maria Paula em relação aos estudos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Ela tem... Porque aqui, tudo que você faz, né, como a gente tem feito os planos já para continuar aqui nos Estados Unidos e ela já mirando o college, tudo que você faz aqui fica no seu currículo. Então, assim, a gente dá muita atenção na parte de ter boas notas, porque essa média sua você leva até o final do high school. Hoje ela está na middle school, então ela já tem uma média legal. Ser o mais participativa possível dentro da escola e ter bons resultados em esporte, né? Então, a gente une tudo isso para que isso caminhe junto e, assim, isso garanta um futuro, se Deus quiser, uma bolsa num college aqui, que é o nosso plano. Então, não dá para desequilibrar essa balança. Não dá para ficar só muito boa no esporte e deixar a escola de lado, porque lá na hora de entrar num college, na hora de aplicar para algum lugar, eles levam tudo em consideração. Então, ela tem que fazer trabalho voluntário. Então, a gente não é só também luta e escola, ainda tem mais um montão de coisa por trás. Então, volta e meia a gente faz um trabalho voluntário, porque isso conta nota para a escola, ela está envolvida nos projetos da escola. Então, e aí junta com o esporte, e aí é o pacote perfeito para, se Deus quiser, um futuro brilhante aí aqui nos Estados Unidos. A gente, claro, a gente vai sempre ficar aqui na torcida, né? Ainda mais, é o que eu falei, né? Nós brasileiros, a gente sempre fica muito feliz quando tem um representante fora. A gente sempre vê nas Olimpíadas, né? É realmente gratificante ver quando um brasileiro ganha alguma coisa nas Olimpíadas. Isso realmente é muito inspirador, a história da sua filha, a história de vocês, obviamente. Mas agora eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Correio Petropolitano Debate e agradeço a entrevista, toda a história que vocês contaram. Gente, a gente vai ficando por aqui em mais uma edição aqui do Correio Petropolitano Debate e até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.